E em relação agora a... Como que eu poderia dizer? As carteiras antigas de Bitcoin, né? Então tem a computação quântica que está evoluindo cada vez mais e as carteiras de Bitcoin pelo... que eu não me aprofundei tanto assim, mas tem a possibilidade de serem hackeadas caso exista um computador quântico. Se eu não me engano, é que parte da chave pública é exposta, não é? Dessas carteiras antigas. Isso aí. Se você tem dúvidas sobre computação quântica e Bitcoin e está assistindo, dropa aqui nos comentários do vídeo, depois de deixar o like e se inscrever no canal, que eu volto aqui para pegar algumas para responder depois no Instagram. Boa. É um dos temas que mais pipoca pergunta, né? E o Bitcoin mudou várias vezes ao longo da história. As pessoas acham que é um projeto totalmente solidificado, mas ele já evoluiu. E os endereços que a gente tem hoje, BC1 não sei o quê, eles já tiveram vários formatos padrão também ao longo do tempo. Uhum. Antes nem tinham as 12 palavras, né? Que... Isso foi em 2012, 13 que inventaram. Então, hoje os endereços, a maioria começa com BC1, teve uma época que começava com 3 e lá atrás começava com 1. Já teve sei lá, mais de meia dúzia de formatos de endereços diferentes. E o primeiro, que era padrão na época do Satoshi, na primeira carteira de Bitcoin, que a galera chama de o Satoshi Client, toda vez que gerava um endereço que usava, o endereço era do formato P2PK, que chama. Que ele, para fazer qualquer transação, expunha uma chave pública. Uhum. Qualquer transação, incluindo receber a recompensa de um bloco. Que a recompensa de um bloco é uma transação também, né? Por curiosidade, é uma transação com um nome especial que se chama Pior que eu não sei, não. Coinbase. Daí o nome da corretora americana. Ah, é? Não, olha lá, não sabia disso. E o Satoshi minerava na época, porque as pessoas falam, tá, mas como é que expunha chave pública só quando faz transação se o Satoshi não fazia transação? Ele fez poucas transações, né? Porque ele minerava. Uhum. Então, A transação dele era receber a recompensa do bloco. exatamente. E aí tem um monte de endereço dele dessa época que tem a chave pública exposta. Endereços de Bitcoin tem duas chaves importantes, a pública e a privada. E o endereço que você passa para alguém, ele não é a chave pública. Ele é uma informação derivada da chave pública. A chave pública é um pouquinho mais sensível que o endereço. E na época do Satoshi ela era exposta. Em 2010 ou 11 isso já foi trocado, então só os endereços usados nesse primeiro ano têm essa vulnerabilidade. Por que é uma vulnerabilidade? Porque na criptografia de curva elíptica, que é o cálculo matemático que deriva uma chave pública a partir de uma chave privada, você tem a premissa de que fazer o caminho inverso, a computação inversa, é infactível computacionalmente. Uhum. Então, dada uma chave pública, você não consegue calcular a privada. Só que tem um superpoder dos computadores quânticos, que é um pouco teórico hoje em dia, já foi demonstrado em pequena escala, que é a capacidade de rodar um algoritmo lá, que chama algoritmo de Shor, que ele quebra essa premissa. Então, com tempo suficiente... Com esse pedaço da chave, ele vai conseguir já pegar a carteira toda. Exatamente. Com a chave pública, ele pega a carteira, ele descobre a chave privada e, portanto, assume o direito matemático a movimentar os fundos ali daquele endereço. E aí todas as carteiras do Satoshi, que tem aproximadamente 1 milhão de Bitcoin, estão nesse modelo antigo ainda. E as de alguns outros caras também, mas as do Satoshi acho que são as mais importantes, né? Eu tava vendo esses dias, 8,6% de todos os Bitcoins circulantes estão em endereços desse tipo, P2PK. É, bastante coisa mesmo. É bastante coisa. São muitos bilhões, mais de 100 bilhões de dólares hoje. Mais de meio trilhão de reais. É bastante coisa mesmo. Mas tem várias nuances. Não é como se computadores quânticos fossem roubar os Bitcoin do nada. Não é bem assim. Isso é muito teórico hoje em dia. Os computadores mais de ponta que a gente tem hoje tem a unidade de medida da computação nos computadores quânticos é o qubit, né? E sempre que você vê um anúncio de um chip novo, Willow do Google, Majorana da Microsoft, enfim, todos esses anúncios de chips quânticos novos, eles falam, tem 100 e tantos qubits. Só que são qubits físicos. Na computação quântica você tem uma taxa de erro alta e de vários qubits físicos você consegue extrair um qubit lógico só, que é uma unidade de computação quântica útil. E para você ter essa capacidade de fazer essa maracutaia com os Bitcoin do Satoshi, estima-se hoje que precisaria-se de 2.000, da ordem de 2.000 qubits lógicos. Só que os computadores quânticos modernos têm 1, 2, 3, meia dúzia de qubits lógicos. Então tem algumas ordens de magnitude ainda para avançar. E a gente está supondo que as taxas de erro hoje dos processos atuais conseguem escalar para tamanhos maiores, sendo que até hoje elas não têm escalado bem, então tem vários Cs no processo. Mas no Bitcoin você tem que pensar adversarialmente.
se antever os problemas, e é por isso que a comunidade já discute várias soluções em torno desses endereços e do impacto de computadores quânticos. Você acredita que deixariam em um futuro, por exemplo, foram lá, conseguiram criar esse computador, entraram em uma carteira do Satoshi e levaram os bitcoins dele embora. Você acredita que seria mais provável da rede talvez fazer um fork, não sei, querer que não movimentassem os bitcoins ou aceitar que o cara levou ali e é dele Foi agora? o prêmio porque ele conseguiu desenvolver algo único que ninguém tinha feito antes e o prêmio é receber esses 1 milhão de Bitcoin. Eu vou responder. Até mais, né, na verdade, né? Porque é mais, 8%. Eu vou responder objetivamente, mas antes eu vou dar um passo atrás. Em quantas carteiras você acha que tá esse 1 milhão de Bitcoin de Satoshi? Eu já tinha visto, mas acho que são milhares de carteiras, que cada bloco que ele validava criava uma carteira nova, era algo assim, não era? Exatamente. 22 mil, se eu lembro bem. Aham. Um pouco mais disso. E aí, nesse ataque do computador quântico, quando chegar nessa escala necessária para fazer esse cálculo inverso aí e roubar a chave do Satoshi, quanto tempo vai demorar para fazer isso uma vez? Não é algo imediato, você deixa o computador ali fazendo. Então, sei lá, chutemos aqui 8 horas para um endereço. Eu fiz esse cálculo esses dias numa newsletter que eu escrevi sobre isso. Pô, então em um dia 3 endereços, em um ano 1.000 endereços. Você precisa de 22 anos para esvaziar a fortuna do Satoshi. Em 22 anos, a indústria da computação quântica já é outra. Em um ano já vai ter competidor fazendo isso também. Então não vai ser alguém que vai roubar todas as moedas do Satoshi, entendeu? Na minha visão. É menos o La Casa de Papel roubando o Banco Central e mais um caminhão de Marlboro caindo na fronteira com o Paraguai e um monte de brasileiro vindo roubar ao mesmo tempo, entendeu? Aham. É realmente uma descentralização mesmo de carteiras, igual é a rede do Bitcoin, que vai Louco, fazer né? com que demore muito tempo mesmo. Louco, porque esse não é um comportamento que já tentaram explicar do Satoshi na época e, tipo, se você parar pra pensar, é uma chave privada para cada um desses 20 e poucos mil endereços. Não é como se o Satoshi tivesse uma senha para todas as moedas dele. Talvez ele tenha feito um programa para ele que gerava chaves públicas deterministicamente a partir de uma senha e tal, mas isso foi algo que foi ser formalizado no Bitcoin anos depois. Então, provavelmente, cara, ele era um HD lá, uns computador antigo com milhares de linhas anotadas em algum arquivo. Sabe? Até se o Satoshi estivesse aqui para ele conseguir transferir todas essas 22 mil carteiras, Nossa, tá não conseguiria, Mas dá pra você tirar 50 Bitcoin por vez, tá tranquilo, né? Acho É, que não não, tem 50 porque por tem uma vez, né? demanda tão grande tem assim, porquê. 50 dá tempo de você gastar com calma. Mas as moedas estão lá. E, enfim, tem muito FUD, né? FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Não é desinformação, eu odeio essa palavra, mas medo em torno dessa questão dos computadores quânticos. Eu acho que hoje eu tendo a achar que vai chegar o momento, é provável, não sei estimar um percentual de chance preciso, mas eu acho que é relativamente provável que computadores quânticos cheguem nessa escala suficiente para performar esse tipo de ataque. Eu não acho que a comunidade vai fazer um fork para preservar as moedas do Satoshi. Tem propostas nesse sentido. Congelar moedas desses endereços antigos. Fazer um período, tipo assim, nos próximos 3 anos vocês podem mover, depois não pode mais, entendeu? É que tira a liberdade quem realmente tem, né? Mas caso isso realmente aconteça, essa pessoa já não vai ter mais as moedas também, né? Então fica nessa... Tem outras dualidade. propostas de, tipo, você limitar o número de transações a cada bloco que pode aceitar moedas vindas desses endereços. Eu acho que, no fundo, a questão se resume a o direito à propriedade privada no Bitcoin, ele é conferido pela matemática, quem tem a chave, ou pelo consenso social. Alguma outra regra que não é essa aqui. E o Bitcoin que eu comprei é o da chave, então quem tem a chave é o dono, entendeu? Então é um prêmio pra galera, quem achar, achou. Então se tivesse um fork, você ficaria do lado de quem tem a chave é o dono, não ficaria do outro lado. Essa resposta depende de quem vai estar do meu lado, entendeu? Porque o Bitcoin ele só é valioso pela a base de portadores dele. Hoje sim, eu ficaria do lado imaculado, não imaculado, do lado que não mudou, que não fez nada, né? Mas se todas as pessoas que... Não as pessoas que eu respeito, que eu admiro, mas dependendo da base de pessoas que fosse pro outro lado, essa resposta talvez mudasse, entendeu? Porque o valor da parada é social, no fundo. E hoje ainda tem o ETF de Bitcoin, por exemplo. Que lado que o ETF ficaria? Que lado que as empresas que compram Bitcoin ficariam também? Então vai muito além disso também. Hoje, né? Que em 2017 teve o fork, teve essa briga da comunidade, mas não tinha o tamanho que tem hoje também. Essa é uma excelente provocação. Será que vai ter uma outra cisão de grandes proporções nessa era em que agora tem stakeholders tão mais importantes? Tipo, eu lembro quando isso foi um assunto na Ethereum,
há alguns anos atrás, porque foi na Ethereum que as stablecoins se popularizaram, né? Não foi no Bitcoin. Porque a Ethereum é mais expressiva, programável e tal. E aí chegou um ponto em que, eu não lembro a circunstância exata, mas foi algum roubo grande em que cogitaram fazer um fork, um rollback na Ethereum, assim. Semelhante ao que aconteceu na época do DDAO, que foi um evento do gênero lá na Ethereum lá atrás. E aí, na época, eu lembro que ponderaram muito sobre a influência da Circle e da Tether nessa decisão. O termo em inglês é fork choice. Então, tipo, na eventualidade de um fork, cara, o lado que a Circle e a Tether escolhessem, o resto da Ethereum ia ter que escolher, porque senão ia ter uma rede em que tem bilhões lá segurando vários protocolos e que não vale mais nada, entendeu? Sim. Porque não são mais resgatáveis por dólar. E é óbvio que a emissora da stablecoin precisa decidir um fork. Ela não vai falar, cada um vai valer 50 centavos. Não faz sentido mesmo. Então, resumo, lição desse episódio. Quanto mais dependências externas uma blockchain tem, monetárias mesmo, quanto mais ativos emitidos por entidades centralizadas assegurando funcionalidades essenciais daquele negócio, mais sujeito ao interesse desses agentes, qualquer fork vai estar, né? Qualquer situação de fork vai estar. E no Bitcoin hoje isso se manifesta, como você bem falou, com os ETFs. Já se manifestava no passado menos com as corretoras e hoje com os ETFs. Então, qual lado que vocês acham? Vocês acham que em algum momento a gente vai ter um fork e vai ter um Bitcoin americano e um Bitcoin resto do mundo? Vocês ficariam do lado do Team America ou do Team Rest of the World? Acho que eu pararia pra pensar bastante, mas você não precisa escolher um lado, né? Porque você tem um Bitcoin normal, vai virar outro Bitcoin ali, você vai ter um de cada, você pode ficar com um de cada e seguir a vida, né? Mas aí nessa você pode ser pego pela ganância, né? Que se você acertar o lado, você vai aumentar muito a sua quantidade de Bitcoin, né? E acredito que nessa, até em 2017, muitos se deram mal porque pensaram, não, que o Bitcoin de verdade é o Bitcoin Cash. Eu vou vender meus Bitcoins e hoje foi, sei lá, o Bitcoin Cash em relação ao Bitcoin é mais de 90 e sei lá quantos por cento de Mais de desvalorização. 99. No começo, o Bitcoin Cash chegou a valer, me corrija se eu estiver errado, a audiência, acho que quase 20% do Bitcoin, uns 15%. E hoje vale menos de 1%. E tem muita gente inteligente pra caramba que fez a aposta errada, incluindo a lenda sobre a qual falávamos aqui mais cedo, Daniel Fraga, né? Tem vários comentários dele falando que tava... E na época, que lado que você tomou? Você não tomou nenhum lado? Cara, eu tomei o lado dos small blockers, do Bitcoin real, que seguiu o caminho do... que é o Bitcoin real hoje. Mas, você vê, é curioso. Em retrospecto, eu acho que eu seria um pouco menos small blocker e seria um pouco mais ponderado na discussão, assim. Porque, e eu já falei isso antes, eu acho que houve uma janela de tempo naquele período em que o Pix ainda não existia, o Venmo ainda não era tão popular nos Estados Unidos e a promessa de uma moeda eletrônica par a par, descentralizada para ser a gasolina do comércio digital global, essa ainda era uma vocação possível para o Bitcoin. Tinha essa lacuna para ser preenchida, sabe? Faria mais sentido, né? Se não tinha o Pix ainda, que era instantâneo, não tinha esses métodos de pagamento, o Bitcoin poderia chegar nisso, E né? o próprio Bitcoin do white paper é cash peer-to-peer, né? Então, a proposta do Satoshi acho que era mais voltada para um Bitcoin Cash com o bloco maior do que o Bitcoin que hoje é o Bitcoin de verdade, né? Certamente, na gênese do projeto, o Satoshi não conseguiu ver com tanta clareza, ele teria que ser super humano para ver, todos os trade-offs que o projeto enfrentaria quando maduro, lá na frente. E esse dilema de ser uma reserva de valor, otimizar para ser uma reserva de valor, ou otimizar para ser um meio de pagamento, cara, tem várias escolhas práticas que esbarram nessa escolha, nesse dilema. Tu tem que priorizar uma coisa. E, de novo, na época tinha essa lacuna na internet, o Bitcoin escolheu não preencher ela, escolheu virar o ouro digital. A comunidade do Bitcoin, as pessoas que têm Bitcoin, né? Essa base de portadores do Bitcoin. Foi o melhor caminho ou não foi? Não sei se vocês já leram A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, mas você nunca vai ter como comparar esse caminho que você escolheu com todos os outros infinitos que você não escolheu. Então, você vai ter que deal with it, lidar com isso. Eu acho que do ponto de vista de preço, cara, não dá para os Bitcoiners reclamarem. Exato, eu acho que em relação a preço, a possibilidade de realmente um aumento muito expressivo é do Bitcoin sendo ouro digital, não sendo dinheiro, né? E no fim das contas foi um pouco disso que drivou a escolha, né? Fez as pessoas terem essa escolha, esse interesse. O Bitcoin ele é alimentado pelo interesse próprio, egoísta das pessoas, de quererem mais para elas. É por isso que ele dá tão certo. Porque ele não presume o altruísmo, ele não precisa que as pessoas
tentem esconder esse impulso tão primal que é o impulso egoísta de querer o bem para si e para sua família.